Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Prezados amigos, prezadas amigas, que satisfação estar aqui mais uma vez, levando até vocês que nos acompanham pelos canais da Comunhão Espírita, pelo nosso canal no YouTube, mais um programa, O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. De antemão, quero agradecer mais uma vez a audiência que temos recebido de todos que têm nos acompanhado. Pedir mais uma vez que não esqueçam de deixar o seu joinha, o seu like, se gostaram. Se não gostaram, deixa o seu dislike, comenta o que não gostaram. Nós estamos sempre abertos às sugestões, às críticas. Se sentir necessidade de nos comunicar algo meritório, que nos faça. Estamos aqui abertos para contribuições de todos. Hoje eu quero mandar um abraço para um casal de amigos internauticos, a senhora Vera Lúcia Santana Novaes e o seu esposo Edgar Dias Novaes. Eles moram na localidade de Várzea da Roça, no interior da Bahia, interior do Brasil, e é uma satisfação saber que o nosso programa está conseguindo chegar a esses irmãos longínquos com relação a nós que estamos aqui em Brasília. Grande abraço para todos, façam a divulgação do nosso programa, faça com que esta mensagem do Espiritismo, do cristianismo, possa chegar o mais longe possível para que possamos beneficiar o máximo de pessoas a quem possamos chegar. Muito obrigado, um abraço a Ivani, que nos fez a comunicação desse casal de amigos, e é uma satisfação. Muito obrigado a todos mais uma vez. Almeida, que coisa boa, nosso programa está chegando lá no sertão da Bahia. Isso é muito bom, Ricardo. Isso é muito bom, dona Vera, muito bom, Edgar. Muito obrigado aí, dona Ivani, como sempre, nos acompanhando. Forte abraço a vocês três e a cada um de vocês que, espalhados por esses rincões do Brasil e do mundo, nos acompanham aqui, tá? Ficamos aguardando a participação de vocês, elogiando, fazendo sugestões, críticas também, dizendo se vocês gostam ou não gostam desse nosso programa e por quê. Forte abraço. Isso é bom, Almeida. Oh, demais. E já que você falou na crítica, eu vou fazer um comentário que vale para todos nós. Um colega fez, não chegou a ser uma crítica, foi apenas um comentário. Ele disse, eu assisti o programa de vocês, tem um momento lá que vocês fazem brincadeiras, né? A gente brinca muito. Aí eu senti, né? Eu falei, a gente comenta. Pois é, porque é um assunto sério, né? Eu falei, pois é exatamente por isso, né? E aí eu expliquei para ele que, sendo o Livro dos Espíritos, eu considero o livro mais denso da doutrina espírita. Quando nós brincamos, é exatamente para dar uma leveza maior aos assuntos, para que o assunto não chegue tão pesado, digamos assim, né? Tão denso a você que nos acompanha. Eu expliquei para ele, ele falou, agora faz sentido, entendi. É que fica mais suave, né? Fica mais suave. E fica mais fácil de entender. E agora, com todo respeito a esse nosso irmão, não sei de quem se trata, eu sempre que há essa colocação, eu fico lembrando qual é o primeiro milagre registrado do Cristo no Evangelho. Você sabe qual é? É o do vinho, da transmutação da água em vinho, né? Pois é, bodas de Caná. Por que será que Jesus transformou a água em vinho? Vocês acreditam que ele gostava de beber vinho? Que ele era alcoólatra? Eu não acredito nisso. Claro que não. Não, né? Quem já provou um bom vinho à sombra do parreiral, sem química, sem nada, sabe que são vinhos de baixa fermentação. É um suco de uva um pouco fermentado, né? Não é isso que a gente passou para a cultura, né? Hoje em dia os vinhos são levados a grandes distâncias e para que se conservem tem que ter maior grau de álcool. O vinho que se bebia naquela época era outra coisa. Mas de qualquer maneira, qual é o ponto importante aqui? Era
era só para ter alegria, era para manter a alegria de um momento de festa. É. A gente tem que se preparar para a mensagem do Cristo, para a mensagem divina, com alegria no coração. A gente não precisa ser sisudo. Eu digo sempre isso. A gente não precisa ser sisudo, a gente pode brincar. E quem me conhece sabe que eu não sou tão descontraído. Mas eu, pessoalmente, leio com alegria, seja a primeira, seja a segunda, seja a terceira revelação, sejam revelações outras, né? Porque o Espírito do Senhor sopra onde quer, já diz o Evangelho. Eu, pessoalmente, leio com alegria, tá? Pessoalmente. E às vezes a gente confunde seriedade com sisudez, né? Nós podemos tratar de coisas sérias, como estamos tratando, mas com leveza, com alegria, com descontração. Eu acho que isso também facilita a compreensão, facilita a internalização daqueles conteúdos. Mas se você concorda com esse nosso irmãozinho, faça o seu registro, tá? É isso. O programa é para vocês, não é para a gente. Quem concorda com a gente, por favor, faça seu registro também. Gente, vamos em frente. Conforme nós anunciamos na semana passada, hoje nós vamos iniciar o assunto, o tema sobre possessão, sobre os possessos. Esse tema ele se inicia na questão 473 do Livro dos Espíritos, e nessa questão o Kardec faz a seguinte pergunta, Almeida. Um espírito pode, momentaneamente, revestir o envoltório de uma pessoa viva, quer dizer, se introduzir dentro de um corpo animado e agir em lugar daquele que se encontra aí encarnado? Olha que interessante, Almeida. Essa pergunta... Kardec quer saber. Então, eu estou aqui. Então, um espírito... Toma posse de mim. Do teu corpo. Eu, enquanto espírito, sou afastado desse corpo para que outro assuma o domínio do corpo. Então, é a primeira pergunta do tema. Isso seria uma possessão. É assim que acontece, Almeida? Um espírito, ele entra no corpo do outro, expulsa o dono daquele anfitrião. Corpo, expulsa o anfitrião. Toma conta da casa. É isso que acontece, Almeida? Possessão é isso? Olha, essa pergunta, ela não tem como responder de uma maneira simples, né? Ela é complexa. Pô, existem possessos, um corpo entra, é complicado, né? Se a gente parar para pensar o que significaria isso, e nesse sentido, há momentos em que a gente até cita algumas obras artísticas, um filme, olha, quer saber como é que funciona isso? Veja o filme tal, veja o filme tal. E nesse sentido, infelizmente, a indústria cinematográfica fala uma coisa completamente errada, cria exatamente essa imagem que você falou. Né? Essa ideia, não, possessão é um demônio, é um espírito do mal poderoso que vem e toma o espaço, né? Joga aquele espírito ali para o lado. Não é assim. Graças ao bom Deus, não é assim. Né? Esse processo de interação entre um espírito desencarnado e um espírito encarnado, ele, se mal cuidado, ele acaba criando um cenário, e a gente vai ver nas próximas perguntas, que pode vir a ser confundido com isso. Que o cinema acaba dizendo, não, quando aquele espírito quer, ele chega e toma posse. Não é assim. É um processo lento, é um processo em que vai se estabelecendo, a exemplo daqueles rádios antigos que a gente tinha que fazer a sintonia, lembra? Né? Você tinha que pegar ali o dial, né? Fazer ir girando até encontrar o ajuste da sintonia fina para poder pegar a estação, né? Que você queria, uma estação de ondas curtas a 1.000 km de distância, 2.000 km de distância. Até hoje você tem no Brasil 5 sinais, nós temos a Rádio Gaúcha, nós temos a Rádio Bandeirantes, a Rádio Record, a Rádio Nacional, lá no Rio de Janeiro, que são estações que são pegas em qualquer lugar do Brasil, e mesmo nos rincões mais afastados do interior da floresta amazônica, alguém pode sintonizar e encontrar essa estação. Né? É um trabalho histórico até.
E na possessão é uma coisa semelhante, é um processo lento que vai se estabelecendo, que a pessoa encarnada permite, consciente ou inconscientemente, que esse espírito desencarnado estabeleça um grau tal de sintonia que ele, ao se aproximar, o encarnado já está influenciado, né? A gente pode criar esse cenário, mas, respondendo objetivamente a questão, não. Quando se estabelece esse processo em que o espírito desencarnado chega no encarnado e toma posse, isso é o resultado de um processo longo em que o encarnado permitiu que isso aconteça. Perfeito. De forma consciente ou inconsciente. Você desenhou bem o quadro. O Espiritismo, ele vai... A gente sabe que o termo possessão, ele é bem antigo. Ele é muito anterior a Kardec. Muito anterior. Vamos lembrar que no Evangelho tem várias vezes. Exatamente. E o Espiritismo, ele traz uma palavra, um termo que eu acho mais coerente com esse quadro que você acabou de descrever, que é a subjugação. Sim. Né? Então, eu acho que eu estou até adiantando um pouco. Eu tentei dar explicação sem dar muito spoiler, mas vamos lá. Mas até para a gente já começar o assunto entendendo bem as coisas, para não deixar para entender só no final. Você pode ver que eu não falei de obsessão, não falei de nada. Mas só para... Quando a gente pega o termo subjugação, fica mais fácil de entender. O império, né? O império, fica, né? Sob o império. O espírito A, ele subjuga o espírito B. Então, o espírito B seria o espírito encarnado, em que ele é subjugado, manietado pelo espírito desencarnado. Isso, eu pensei nisso em não dar esse spoiler, mas eu acabei falando porque a gente facilita o entendimento. Tá, ok. Como a gente sempre fala, me preocupo muito com quem está chegando na primeira vez. Uhum. E alguém pode dizer, é possessão, eu já sei o que é isso, e aí vai embora. Não, não vai embora não, espera que tem muita coisa para a gente discutir junto. Então é isso. Vamos à resposta. Eu vou repetir a pergunta. Um espírito pode momentaneamente revestir o envoltório de uma pessoa viva, quer dizer, se introduzir dentro de um corpo animado e reagir e agir em lugar daquele que se encontra aí encarnado? Resposta. O espírito não entra em um corpo como entras em uma casa. Ele se afina com o espírito encarnado, é o que você falou da sintonia, ele vai se afinando. Vai sintonizando, se harmonizando. Exato, com o encarnado, que tem os mesmos defeitos e as mesmas qualidades para agir conjuntamente. É aquilo que a gente já falou tantas vezes em programas anteriores. Uhum. Quando nós abordamos algumas vezes o tema de obsessão, a obsessão não é um espírito completamente avesso ou desconhecido que nos chega. Não. O obsessor, ele é sempre um companheiro do passado ou trazido por um companheiro do passado que, por afinidade, se aproxima de nós e criam-se vínculos que vão nos tornando cada vez mais unidos um ao outro. Eu acho que a mensagem mais importante é exatamente essa, né? As relações espirituais, elas começam numa base de harmonização. Uhum. E quando eu falo harmonização, é no sentido da física. É vibrar no mesmo tônus, né? É estar na mesma vibração. Seja uma vibração elevada ou não. Sim. Né? Como nós costumamos ser ainda espíritos que necessitam de muita evolução, a gente acaba se harmonizando em faixas vibratórias mais baixas. Esse é o problema, é onde começam a surgir as disfunções espirituais. É porque a gente se harmoniza em faixas de frequência ruins, para não usar outra coisa. Mas é que em algum momento, né, Romilda, essa frequência ruim, entre aspas,
era interessante para a gente. Sim, em algum momento era. Né? Mas o que eu queria destacar é justamente isso. O importante nesse processo é que, quando há esse estabelecimento dessa ligação, é porque tem essa faixa vibratória em comum. Exato, exato. E, normalmente, é a história da nossa vida. Exatamente. Aí a gente traz das nossas experiências, vou usar uma palavra bonita, transatas, que já transitaram, né? Então a gente traz para o nosso atual aquilo que a gente é, desde sempre. Normalmente quem tem uma história em comum acaba tendo essa harmonização vibratória. E vem no arrasto esse passado. Vem, a gente arrasta, a gente não acorda um dia santo não, gente. A gente vai construindo essa santidade dentro de nós, momento a momento, em cada uma das nossas facetas que compõem o nosso ser espiritual. E aqui, antes de continuar a resposta, Almeida, eu vou continuar nesse comentário, porque É importante colocar essa base bem colocada. É importante, porque se a gente perguntar assim, não, mas continua, avança o assunto, a gente não vai atingir o objetivo, porque o objetivo nosso... É em nossa vida. O que esse livro significa? É o livro dos Espíritos em nossa vida. O que interessa, no final das contas, é o que eu posso, com que eu posso me beneficiar desde já, a partir do conhecimento disso. Como dizem os educadores, como é que eu dialogo com esse conteúdo, né? Exato. O que isso aqui fala para mim? Então, o que isso aqui significa? O que eu preciso mudar? Exato. Olha só, nós estamos vivendo uma fase bem complicada da vida humana no nosso planeta, né? Nós estamos passando por uma pandemia, muito sofrimento está vindo à tona, está ocorrendo. E o que eu digo sempre, o que é que o Espiritismo, ou melhor, em que o Espiritismo pode me beneficiar? Quando nós lemos lá em João, no Evangelho de João, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu costumo dizer isso, libertará de quê? Princípio de tudo. Eu vou responder igual aquele sertanejo, da ignorância. Exatamente. O princípio de todas as dores, eu estou convencido disso, é a ignorância. O desconhecimento dos fatos, o desconhecimento das leis que nos regem, o desconhecimento daquilo que nos acompanha, é a causa, é a matriz de todos os nossos sofrimentos. Então, quando nós estudamos o Livro dos Espíritos, é para trazer um pouco de informação, tirar um pouco, eliminar um pouco essa ignorância, para que nós possamos vislumbrar uma vida mais harmoniosa, e por que não dizer mais feliz? Mas feliz nesse tempo de pandemia, e por que não? Você acabou de me pegar no ponto que eu estava aqui pensando. A gente ainda há pouco estava falando de felicidade. Eu, pessoalmente, leio, eu pego a Bíblia e leio, eu pego um livro da Torá e leio, eu pego o livro dos Espíritos para ler, ele me traz alegria. Ai, Alcima, no meio da pandemia, tanta gente morrendo. Eles não estão morrendo, eles estão passando para o outro lado da vida, eles continuam vivos. Mas eu amava tanto. Não, você continua amando. Mas eles estão lá do outro lado. Gente, vai ter um momento em que você vai poder voltar a interagir com essas pessoas. É libertador. Mas você quer dizer que não interessa nada a gente viver aqui? Interessa muito. Mas a gente tem que compreender essa vida, como esses 50, 60, 80 anos que a gente vive aqui, como parte importante, mas minúscula, de uma experiência de vida que se estende para os milênios, para uma fase da vida que teve um início, mas nunca terá fim. Desculpa. Não, é isso, você concluiu bem. E se não for assim, não faz sentido a gente fazer esse trabalho. O Livro dos Espíritos em nossa vida é exatamente para que nós possamos ter essa compreensão da vida, essa compreensão dos fatos. Essa semana eu recebi um conteúdo via WhatsApp, em que o autor fez uma timeline, fez uma linha do tempo do século XX.
Ah, sim. Muito interessante. Eu achei interessante aquilo. Imagine se tu tivesse nascido em 1900. Exatamente. Eu não sei se algum de vocês viram isso. Ele é um texto antigo. Mas ele faz, rapidamente, ele diz o seguinte, olha, imagine uma pessoa que nasceu no ano de 1900. Aos 14 anos de idade, ele experienciou a Primeira Guerra Mundial. Isso. Se eu não me engano, em 22... 18 acaba a guerra. 18 acaba a guerra. Em 22, ele estava ali querendo arrumar emprego, tal. Veio o crash da Bolsa de Nova York. 29. Não, 29 foi... Crash da Bolsa Foi, 29. então, ok. E aí 35, se eu não me engano, foi a gripe espanhola? Ou... Não, gripe espanhola foi... Depende em que lugar do mundo se estava, né? Na Europa. Mas foi mais ou menos no final da Primeira Guerra. Então foi 22 por ali, Uhum. né? Por ali. Dependendo de onde se está, foi 22. Pronto, 22, depois veio a quebra da Bolsa de Nova York, problemas econômicos globais. Aí quando é em 39, né? Já começa a Segunda Guerra. A Segunda Guerra vai até 45. Olha só, essa primeira metade do século XX, quem conseguiu sobreviver, e muitos dos nossos parentes, o meu pai é de 1928, a minha mãe é de 31, eles passaram por tudo isso, né? Meu pai desencarnou com 90 anos de idade, minha mãe com 84. Olha só, gente, nós estamos iniciando o século XXI e agora, no ano 20º do século XXI, fomos visitados por essa pandemia. Não diferencia muito de quem viveu no século passado. E eles sobreviveram, foram felizes, tiveram dificuldades, nos geraram, nos trouxeram para a vida. É o momento de nós erguermos ou reerguermos as nossas forças e fazer valer todo o esforço que os nossos antepassados fizeram para chegar até aqui. E olha, que nós começamos de 1900 para cá. Se a gente for analisar o século XIX, o que aconteceu no século XIX? No século XVIII? Não, eu adoro história, só sabe dizer qual a desgraça que teve em qual ano que a gente encontra uma. Mas tá bem. E tiveram tantas, né? Vamos chamar de desgraças. Né? É a ausência da graça divina. Exatamente. Né? Desgraça no sentido... Desgraça, a antigraça, o contrário da graça. É a ausência dela. A ausência dela. Então, gente, por que a gente vai baixar a cabeça agora, pensar que nós somos a parte da humanidade mais infeliz do mundo? Deus esqueceu da gente? Nada disso. Faz parte do projeto. Nós estamos apenas dando cumprimento a um projeto de vida. Nós sabemos que nós esquecemos momentaneamente disso, mas ninguém está aqui por acaso, ninguém caiu aqui de paraquedas. Todos nós estamos cumprindo a parte que nos toca nesse processo evolutivo. Então, ao invés de reclamar, ao invés de nos sentir infelicitados, pelo contrário, vamos nos sentir gratos. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, provar a nossa fé, provar a nossa confiança. O que é que diz lá no... Opa, agora você mandou, né? Paulo, Carta, né? Aos Hebreus. Carta aos Hebreus. Eu não vou lembrar do capítulo do versículo. O versículo é 12, mas o capítulo não vou lembrar, né? É hora da gente juntar o corpo cansado, os joelhos desconjuntados, nos levantarmos e continuarmos a servir, trabalhando e trabalhar servindo. É a hora da gente continuar em frente. É isso. Então, quando a gente traz o livro dos Espíritos para a nossa vida, é para isso. É para nos dar essa força, para nos mostrar o limiar que está à nossa frente, que desafios não são para nos derrubar, são para nos testar a confiança, nos testar a perseverança. A gente esquece que está no mundo de expiações e provas. E nós vamos passar pelas provas mais necessárias e interessantes para o nosso processo evolutivo. É uma prova coletiva e expiação para alguns. E aí eu lembro agora, 10 mil cairão ao teu lado,
10 mil cairão. Salmo, agora eu não lembro se é 89 ou 91, é Eu por acho aí. que é o 91. Não, sabe por que que é? Ah. Ainda tem esse problema, tá, gente? Podem pegar as Bíblias. Dependendo da Bíblia é um número, dependendo da tradução é outro número. Esse eu não sabia. Depois do Salmo 33, Muda. depois do Salmo 33, dependendo da tradução é um número, dependendo da tradução é outro. Bom, Ainda tem isso? mas o fato é esse. Já está lá, 10 mil cairão ao teu lado, 10 mil. E você continuará impávido. Depende de você. Deus está com todos. Deus não deserda ninguém. Mas Ele espera que nós cumpramos a nossa parte no contrato que nós assinamos, não sei quando, se perde na noite dos tempos, mas assinamos um contrato de evolução espiritual e estamos aqui nesse processo. Olha, então, o pior que você fala, uma pessoa que eu amo demais, de vez em quando ela usa essa expressão, poxa, vocês espíritas são meio complicados, né? Tudo bem, vocês me vêm com esse papo de que eu assinei esse contrato, mas eu não lembro, velho. Como é que eu vou conviver com um trem que eu não conheço, que eu não lembro, que não está no meu ser? Confia e segue. Confia e segue. Deixa eu terminar de ler a resposta, Almeida. A gente já está com o programa acabando e não terminou de ler. Não terminou de ler a resposta. Eu vou começar do começo a resposta. Eu vou direto agora, tá? Isso. O espírito não entra em um corpo como entras em uma casa. Ele se afina com um espírito encarnado que tem os mesmos defeitos e as mesmas qualidades para agir conjuntamente. Mas é sempre o espírito encarnado que age como quer sobre a matéria da qual está revestido. Um espírito não pode se substituir àquele que está encarnado, porque o espírito e o corpo estão ligados até o tempo marcado para o término da existência material. Eu acho que essa resposta resume tudo que a gente papeou desde o início. Mas é importante a gente colocar algumas coisas em destaque. Cuidado com o tempo. Quem está possesso permitiu, o encarnado permitiu, consciente ou inconscientemente, que ele passasse, não que o outro ocupasse o lugar, mas que ele passasse a ser apenas a porta-voz daquele que está fora da carne. Ele permitiu. De algum jeito ele De permitiu. algum jeito. E não adianta dizer que não lembra disso. Almeida, o nosso tempo acabou. Muito obrigado pela sua companhia mais uma vez. Muito obrigado a vocês que nos acompanham. Um grande abraço a todos que nos acompanham pelos canais da Comunhão, pelo nosso canal do YouTube. Não esqueça de deixar o seu like, o seu joinha, a sua crítica. E nos veremos na próxima semana, quando daremos continuidade ao tema possessão. Grande abraço. Forte abraço.